Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Eu sou Carolina Pedrosa e hoje eu tenho uma convidada muito especial. É alguém que eu admiro muito há muito tempo e que tem muita coisa para contar para a gente. Bem-vinda, Cris Siqueira, ao nosso programa. Oi! Ai, que legal! Que orgulho! Nossa, eu estou muito contente que deu certo. Acho muito legal pessoas fazendo... Sim, nossa, sim! A gente aqui tem vários problemas de internet, o tempo todo foge a nossa organização pessoal, mas em algum momento sempre funciona, é isso que importa. A gente aprendeu a deixar o destino controlar nossa agenda. E a Cris tem um canal, que é um programa, um projeto de vida, que é o Coxinha Nerd, junto com o Panda. Tem um nome assim que nem todo mundo conhece, mas vamos manter Panda, né, Cris? Para manter o mistério. E eu queria que você contasse um pouco do Coxinha Nerd pra gente, porque eu acompanho o canal há muito tempo, eu apoio e tudo, mas assim, tem muita gente que não sabe. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente de onde ele veio, de onde que ele começou, de onde que veio essa tua paixão pelo entretenimento. Contar um pouquinho essa história pra gente aqui, para situar nossos ouvintes. Tá. Na verdade, o Coxinha ele nasceu como um blog em 2011, porque na época tinha muito homem criando conteúdo de cultura pop. Eram podcasts, sites de entretenimento. E aí, na época, o Panda, que hoje é meu marido, ele era meu amigo de trabalho. E eu comentei com ele na época que eu tinha vontade de escrever sobre série, filme, livro, pelo meu ponto de vista, que eu sentia falta de ver pontos de vistas menos masculinos na internet. Começou muito assim. E aí ele me ajudou na época a montar o blog. A gente lançou junto em 2011, e eu digo junto porque ele era meu blog, mas ele que fazia tudo de técnico na época, né? Porque eu não sabia fazer nada de HTML, nada disso. E aí ele acabou se apaixonando pelo projeto também. Acabou acontecendo de no mesmo ano a gente começar a namorar, e aí em 2012 a gente foi morar junto, e meio que virou um projeto nosso, assim, meio que como quem não quer nada. Ele começou a trabalhar mais no comercial, começou a assumir outras coisas do Coxinha, e aí a gente foi crescendo. Em 2015 a gente foi para o YouTube, meio que atrasado. Eu resisti muito para fazer vídeo, que eu tinha muita vergonha, e hoje eu não paro de falar, né? Sou a pessoa que mais fala no canal, inclusive. E eu tinha muita vergonha, Panda que insistia. E em 2015 mesmo, a gente começou a trabalhar exclusivamente com conteúdo. Foi quando a gente saiu dos nossos empregos e assumiu o Coxinha Nerd como empresa. E esse ano, curiosamente, estamos completando 10 anos no ar, mas nesses últimos 10 anos a gente já foi, assim, muitas versões de Coxinha Nerd ao longo do tempo. Então, eu tenho muito orgulho do amadurecimento assim, que a gente foi criando na criação de conteúdo, né? Sim, nossa, é muito legal que você comentou, tocou num ponto que eu acho muito importante. E é um dos motivos, assim, que eu te admiro bastante e que eu fiz questão de trazer você aqui no Cabine do Filme, é o fato de mulheres falarem de cinema, né? Falarem de cultura pop, falarem de entretenimento e darem uma visão que não é a visão predominante ainda, né? Ainda tem muito homem que ignora, que não vê, que não ouve o que a gente fala. E o público de vocês hoje em dia, vocês têm uma ideia por causa do Apoia-se, né? Ou não? Se você sabe se é mais mulher, mais homem, a idade, essas coisas assim. Como é que funciona hoje? De público? Então, o nosso público, ele é muito equilibrado. Isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. A gente tem 50% quase. Se eu abrir meu Instagram aqui agora, ele varia de vez em quando, um sobe, outro cai, porque geralmente eu fico olhando mais a galera que segue o Instagram mesmo, né? Que é mais ou menos o mesmo público das outras redes. Mas varia, às vezes, assim, 50%, aí cai para 49%, mas é sempre muito equilibrado. Muito, assim, sempre foi. E isso me deixa muito feliz, porque eu não tenho... eu nunca converso com um estereótipo meio que engessado. Sempre que você tem uma marca e você quer vender um produto ou um serviço, você tenta idealizar quem é o seu público-alvo. E aí você precisa montar o que eles chamam de persona, né? Para a gente, é sempre muito curioso, assim, porque quando as mulheres acompanham a gente, geralmente elas têm ali namoradas e namorados, maridos, esposas, que
ouvem junto ou assistem junto, dependendo do assunto. E a mesma coisa quando é homem que acompanha. Os companheiros sempre estão ali, ou então um filho, ou um pai, uma mãe. As pessoas que vêm, assistem e leem a gente nunca estão sozinhas. Então, eu acho que a persona principal, assim, que acompanha tanto o Coxinha Nerd quanto o casal Cris e Panda é muito familiar, sabe? É um conteúdo que a galera coloca na televisão sem se preocupar de ter família em casa. É um conteúdo que pais, às vezes, assistem com filhos na mesa do café da manhã. A gente recebe muito esse feedback. Então, é muito difícil para a gente definir quem é o nosso público-alvo. Assim. Então, eu digo que a gente é conteúdo assim, da sala da casa das pessoas, sabe? Que é muito legal isso, eu acho, porque não tem preconceito com o que a gente fala, independente do assunto. Se é um besterol muito idiota ou se é um textão muito sério. Não existe preconceito da nossa audiência e das pessoas da vida da nossa audiência. Eu sou muito feliz com esse ponto em específico, assim, da galera. Uma coisa que eu notei também é que vocês foram, eu não diria amadurecendo, mas vocês foram aprofundando a forma como vocês contam, né? Como vocês falam. No começo era uma coisa um pouco mais, acho que era menos vocês e mais o conteúdo, né? E hoje em dia a gente vê que é muito misturado, assim, tem muito, quando você sabe que é conteúdo da Cris, que é conteúdo do Panda, você coloca muita opinião. Isso deve ter sido um processo para vocês também, né? Porque não é fácil chegar na internet e sair falando, ainda mais falando de conteúdos que às vezes as pessoas morrem por aquele conteúdo, né? Brigam e se adonam daquilo como se fosse delas, assim. Então, eu vejo que foi aos poucos isso, né, Cris? Não foi uma coisa assim de primeira. Foi. Quando o Panda deu a ideia, principalmente em vídeo, eu acho, porque escrever é muito fácil. Muito entre aspas, né? Porque escrever também é um processo, mas você colocar a sua opinião escrito, as pessoas não estão ouvindo o tom da sua voz, vendo como que o seu rosto tá, vendo a sua linguagem corporal. É muito da pessoa estar consumindo ali o seu conteúdo pelo ponto de vista dela, sabe? Quando você lê, você coloca o seu tom de voz, a sua imaginação, você completa aquele conteúdo que você está consumindo. Mas quando você entrega um vídeo, fica muito explícito o que você está falando e o tom que você está usando e quem é você naquele momento ali. Então, quando o Panda trouxe a ideia da gente começar a fazer vídeo para o YouTube, eu tinha muito receio, porque eu sempre tive opiniões muito fortes, desde criancinha. Sempre fui problematizadora, assim, de absolutamente tudo. E aí eu falava, cara, eu não vou durar 5 minutos na internet, as pessoas vão me odiar muito, porque eu dou muita opinião sobre tudo mesmo. E aí eu comecei com muita calma, assim, muito insegura. Panda começou a fazer uns roteiros, aí a gente começou a gravar vídeo e tudo muito engessado, assim, sempre. Até que foi em 2017, você vê, 2 anos trabalhando de uma forma meio perdida, sem saber o que fazer direito. Em 2017 que a gente teve ali o nosso primeiro vídeo, que a gente foi 100% a gente, opinião assim, sem filtro, sem edição, sem nada. E aí eu entendi que dava para fazer, dava para seguir por esse caminho, e a partir daí que a gente foi se entendendo como comunicador. É o que eu falo sempre, quando você faz faculdade de audiovisual ou de jornalismo, você aprende isso na faculdade, né? Você cria a sua persona de comunicador, você desenvolve alguns macetes, algumas coisas para te ajudar ali. Quando você faz isso na raça, criando conteúdo, o processo às vezes é realmente bem demorado. Então, a gente ficou ali usando a bengala do Coxinha Nerd até 2019. Quando foi no início de 2020, a gente falou, cara, a gente não é Coxinha Nerd, a gente é Cris e Panda, e a gente precisa assumir que nós somos essas pessoas e não uma marca de um blog por trás de um mascote. Nós não somos o blog, nós somos pessoas reais com opiniões reais. E aí, em 2020, a gente mudou o nome do nosso canal para Cris e Panda. E eu acho que a partir daí, a evolução foi meio que natural. A gente foi encontrando os conteúdos que a gente queria falar como Cris e Panda. Eu fui encontrando os conteúdos que eu queria falar sozinha como Cris, e o Panda foi encontrando o caminho dele também de se comunicar como Panda,
porque não dá para você abandonar essa individualidade nem quando você casa, sabe? Você continua sendo você, com gostos pessoais só seus, assim. Então a gente foi se sentindo mais à vontade de ir aprofundando essas camadas, assim, tanto dentro da nossa relação profissional quanto individualmente, sabe? E eu acho que ainda tem muita coisa por vir, assim, a gente ainda está, acho que no começo desse processo, a gente muda todo ano, daqui a pouco nossa família pode crescer, quem sabe, e aí outros pontos de vista vão surgir. Então, assim, tem muita coisa para acontecer no mundo ainda, e eu espero que todo ano a gente consiga ser Cris e Panda, só Cris e só Panda, de um jeito bem diferente, assim, para nunca ficar cansativo para a gente também. É muito legal, nossa, é muito interessante porque vocês não vieram, né, desse mundo da comunicação. Você estava falando, vocês tinham outra carreira, outra profissão, trabalhavam em outra área, né? E como é que foi? Você contou que foi natural, assim, mas você sempre pensou em trabalhar, sempre gostou do entretenimento, cinema, série, livros? Eu vejo que você gosta muito de ler também, né, Cris? Isso sempre fez parte de quem você era, assim, e foi se intensificando com o Coxinha, ou o Coxinha veio ao encontro desse teu lado? Como é que foi esse momento para você? Eu sempre gostei, eu sempre consumi muito, desde criança, assim. Entretenimento sempre foi eu acho que por um bom tempo, principalmente na fase da adolescência, acaba sendo até uma fuga para quem gosta de ler, para quem gosta de ficar trancado no quarto com um livro, na biblioteca da escola, alguma coisa assim. É sempre uma fuga de coisas que a gente também não está querendo enfrentar ali naquele processo de crescimento que a gente está passando. E eu acho que eu sempre encontrei no entretenimento. Eu me mudei muito de cidade. Eu nunca fiquei mais de 5 anos numa cidade, assim, desde criança, por conta do trabalho do meu pai. E aí era sempre muito chato. Depois da segunda mudança, começa a ficar sendo muito chato fazer amizade tudo de novo, desde o zero, assim. E você meio que chega na vida das pessoas e elas já têm uma história juntas, sabe? A galera que estuda desde o jardim junto, é a galera que, sei lá, os pais eram amigos, e aí você chega. Você nunca tem raiz com ninguém quando você fica se mudando o tempo inteiro, assim, por conta do trabalho dos pais. Então, para mim era muito uma fuga, sabe? Do tipo, os livros estavam sempre ali para mim, as séries estavam sempre ali, os filmes estavam sempre ali, e era meio que o meu estilo de vida e uma coisa que me dava conforto de alguma forma. Então, eu acho que o Coxinha, ele foi um caminho natural quando eu entendi que eu podia criar conteúdo sobre isso, porque era onde eu me sentia mais confortável, e até hoje é onde eu me sinto mais confortável também. Pelo Panda, respondendo só para completar o outro lado da história, já que ele não está aqui, desde criança ele joga RPG. Ele sempre foi muito apaixonado por RPG e por livros também. Era muito a paixão dele de início. E só agora, depois de tantos anos de criação de conteúdo, que ele está conseguindo tirar da manga ali o verdadeiro Panda dentro do Coxinha Nerd, dentro do Cris e Panda, sabe? Ele está pensando mais por conta própria. Eu acho que a pandemia ajudou muito isso também, a gente criar mais individualidade dentro do nosso conteúdo. Então, acho que para ele o processo foi um pouco mais demorado dentro da nossa própria empresa, mas para mim, desde o começo, sempre foi isso, assim, foi o caminho natural, é como se a minha vida inteira tivesse acontecido para que o Coxinha Nerd nascesse, sabe? Então, acho que foi bem... A história da minha vida tinha que ser assim mesmo. É muito bonito você falar isso, porque dá para ver o amor de vocês pelo conteúdo, assim, vocês não pegam, vamos falar de uma série só porque tá bombando. Eu nunca vi isso acontecer, porque vocês vão falar se vocês realmente gostam, né? Ou querem falar, ou querem ver por algum motivo, ou às vezes vão ver ou comentar sobre aquilo tempão depois que já saiu do hype ali da moda. E eu acho isso muito legal, porque o conteúdo fica mais verdadeiro e mais genuíno e conversa com a gente, né? E você falou que cresceu meio sem amigos, hoje em dia vocês têm uma rede do Apoia-se gigantesca, né? São pessoas que acompanham o trabalho de vocês, como eu, que estou, acho que uns 3, 4 anos já junto, assim, de longe, acompanhando, mas é pela qualidade do trabalho e principalmente pela emoção e pelo carinho, pelo amor, por tudo que vocês colocam no trabalho. Como é que é essa relação com as pessoas que acompanham vocês? É muito doido, assim. Eu tinha muita resistência a criar o Apoia-se no início, porque eu não achava justo a gente ter pessoas ali que, de alguma forma,
auxiliassem no financiamento da nossa empresa e do nosso conteúdo. E, na verdade, quem trouxe essa concepção para mim de uma forma mais natural foram os streamings, que eu ficava, cara, não, mas, tipo, sempre que as pessoas querem entregar um conteúdo e distribuir alguma coisa com mais qualidade, com mais frequência, com mais profundidade, busca-se apoio. E eu pensava muito nisso dentro da nossa comunidade, eu tinha uma relação um pouco confusa com a comunidade também, porque era muita exigência de conteúdo que vinha a partir da comunidade, e eu precisava suprir essas exigências, eu trabalhava muito para isso, para entregar tudo que todo mundo queria. E aí a nossa relação com a comunidade, de um modo geral, ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu fui entendendo que eu só tinha como servir a essa comunidade de uma forma legal se eu me juntasse a eles como espectadores também. Então, eu fui amadurecendo essa relação. É literalmente, cara, ter um público na internet é literalmente como um casamento. Você começa com uma concepção. Durante os primeiros anos do casamento, você passa por crises existenciais para se adaptar àquela relação que está sendo criada. Só que depois de alguns anos, depois de bater muito cabeça e de muita briga, muita discussão e muito ajuste de arestas, assim, você chega num ponto em que você só está feliz com aquela comunidade. E eu acho que a gente está nesse ponto com a galera que acompanha a gente. Tanto a galera do Apoia-se, quanto a galera da comunidade de todas as redes sociais que a gente tem, assim, que cada uma é bem diferente, cada uma tem a sua particularidade, iguaizinhos a gente, assim. A gente cria o conteúdo junto hoje. E por mais que eventualmente surjam comentários de admiração pelas pessoas que somos, pelos trabalhos que fazemos, ainda assim a gente só consegue enxergar a nossa comunidade como igual. É uma galera que dá o ritmo do nosso conteúdo, é uma galera que divide suas opiniões com a gente. Às vezes a gente ouve a opinião dessa comunidade e fala, não concordo. Às vezes a gente fala, concordo. E é isso, assim, é uma galera muito de igual para igual. É verdadeiro quando a gente diz que quando a gente abre uma live ou inicia um vídeo, a gente abre a porta da nossa casa para pessoas entrarem. Isso é muito real. É um sentimento que a gente vive em todo o conteúdo que a gente cria. Então, eu acho que depois de 10 anos, a gente sabe agir muito melhor com a nossa comunidade e a gente sabe entregar muito melhor também coisas que deixem todo mundo confortável, feliz, em casa. É esse o objetivo da gente, sabe? A gente não quer atrapalhar a vida de ninguém, estressar ninguém, confundir ninguém. Tipo, não é nosso objetivo. A gente quer ser mais um pontinho de alegria no dia dessas pessoas. É isso. Vocês conseguem, porque eu acho assim, a admiração vem do lugar, primeiro de vocês estarem fazendo alguma coisa, né? Porque hoje em dia, muita gente que tem vontade não faz nada. Então, só de você estar fazendo, de você estar criando e de vocês exporem a opinião de vocês. Porque eu vejo muito canal que fala de cinema, de série e tal, que fica naquela coisa assim, não rasa, mas mais protocolar, digamos, né? Fala do ator, fala da série, mas não fala da sua visão daquilo, como que aquilo toca ele. E aí uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu falo do entretenimento, e vocês fazem muito isso, é você ir além do que traz. Você cansa de falar, né? Eu gostei, não é porque ninguém gostou que eu tenho que não gostar, ou vice-versa, não é porque todo mundo gostou que eu tenho que gostar. E isso também gera admiração das outras pessoas, porque é uma coragem, né? É uma coisa de você estar ali falando, olha, quem não gostou, eu não sou obrigada, né? E é real, isso é muito real. Hoje as pessoas têm medo de falar isso, né? Parece que você medo de ser cancelado, medo de ofender. Como é que vocês lidam com isso, assim? Eu vi uma frase outro dia que eu acho que representa muito a minha opinião disso, assim, que era: as pessoas na internet, elas não querem saber a sua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca. Nossa, perfeito. No momento que eu entendi, assim, no meio desse processo todo, que as pessoas estavam fazendo isso, elas estavam buscando validação de quem elas eram em mim, eu falei, eu não posso seguir por esse caminho. Eu não tenho como seguir por esse caminho, porque eu não tenho como abandonar 30 anos de existência minha. Entendeu? Eu sou uma pessoa, eu tenho opinião, eu tenho gostos, eu tenho coisas que eu quero estar,
e coisas que eu não quero estar na minha vida. Então, assim, acho que foi uma compreensão natural que veio com o tempo de que eu não poderia jamais trabalhar a opinião dos outros para que eu tivesse, por exemplo, muita visualização, para que eu tivesse alguma coisa viral acontecendo, ou que eu entrasse num hype absurdo. Quer ver um exemplo? Ontem a gente estava na sala aqui de casa zapeando o YouTube para ver os últimos vídeos, tal, para ver se tinha alguma coisa legal para assistir. E a gente passou assim por uns 10, para falar por baixo, canais nerds do YouTube, e todos os últimos vídeos de todo mundo tinham sido sobre Loki. É chato. Todo mundo falando a mesma coisa, sim, todo mundo seguindo exatamente o mesmo protocolo, porque é um assunto que está no hype, e as pessoas querem visualização. As pessoas não querem ficar falando daquilo só, as pessoas não querem ouvir só aquilo. E eu e o Panda, a gente é muito de hype passageiro. A gente não, na vida pessoal, assim, a gente não é muito de fazer parte de fã-clube, de falar só da mesma coisa e gostar só de um estilo de coisa. Tanto que você chegar no nosso canal, se você olhar assim, das últimas 2 semanas, os vídeos que tem lá disponíveis, eles têm de livro, de filme, de série, e aí dentro dessas categorias tem diversos temas diferentes, diversas categorias diferentes, porque a gente realmente não gosta de ficar preso, sabe? Amarrado, assim, como se estivesse preso numa teia de aranha, sabe? Sem conseguir se soltar. E aí eu acho que veio muito daí, desse jeito nosso, da gente ser muito honesto com o que a gente consome e mais ainda ser muito honesto com o que a gente não consome. Então, falar o que a gente pensa é um caminho natural. Falar as coisas que a gente realmente se sente à vontade de falar também acaba sendo um caminho natural. Eu sei que eu toco em muitos assuntos delicados que às vezes assustam boa parte da nossa audiência, assim. Às vezes eu falo assim, a gente precisa deixar o conservadorismo de lado. Já recebi textos e textos de uma galera falando, mas conservadorismo pode ser bom. Aí eu falei, sim, mas às vezes deixar de lado não significa que ele é ruim, significa só que às vezes você pode deixar de lado. Então, acho que as pessoas elas vivem muito nesse mundinho de bem e mal, herói e vilão, certo, errado, sim ou não. E aí, quando você entrega uma opinião na área cinzenta, que é aquela área ali que não se define muito bem, a galera fica meio perdida, sabe? Falando, calma, mas você disse que gosta ou que não gosta? Cara, eu disse que eu convivo. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Aí as pessoas ficam um pouco confusas. Então, acho que a gente se encontrou nesse ponto da área cinzenta e de vez em quando a galera vem, de vez em quando a galera vai, tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que ama a gente por 10 conteúdos, aí no 11º fala, meu Deus, eu não poderia odiar mais vocês agora. Aí eu falo, é isso, sabe? É assim que a relação se faz. É muito isso, assim. A gente consegue discordar dos nossos pais. Sim. Por que a gente não vai discordar de um desconhecido na internet, sabe? É normal, faz parte da vida. Então a gente não se incomoda muito com nada disso de ruim, não. Eu ia falar que a gente discorda da gente mesmo, né? Numa época da vida você ama uma coisa, depois passa uns anos e fala, nossa, como é que eu gostava disso? E vice-versa, né? Ou você não gosta e de repente você passa a gostar. Então, essa é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, eu acompanho o conteúdo de vocês, mas tem época que vocês estão falando de alguma coisa que não me interessa tanto, do nada, eu não assisto. Aí tem outra época que eu gosto, ou tem um tema que você está falando agora, porque a gente não é obrigado a gostar, é de tudo para você gostar do que as pessoas falam, de como as pessoas fazem, né? Você não precisa concordar com tudo, basicamente. E eu acho que essa coisa da internet hoje em dia é isso que você falou, é muito assim, sociedade do positivismo, do positivo, todo mundo tem que achar tudo bom, todo mundo tem que concordar, esses vídeos que você falou do Loki deve estar falando a mesma coisa, inclusive, analisando os mesmos pontos, fazendo as mesmas. Aí vão vir aqueles vídeos de final explicado, que eu tenho ódio mortal daquilo, porque explicado para quê? Se você, né, cada um tem sua interpretação, mas tudo bem. Então, essa área cinzenta é muito necessária, assim, e ainda mais eu toco isso de novo, porque eu acho importante, mulher falando disso. Eu acho que também tem uma questão, né, de não ter... Como é que é, Cris? Porque no começo era você e o Panda, né? Agora que você está sendo mais a Cris mesmo. Tem uma resistência por isso ou não, você acha? Acho que hoje em dia não muito, assim. Eu acho que o nosso público, ele se transformou bastante, assim. Até os homens que acompanham
para pensar. Lá no início, eu ouvia muito assim, o panda que faz as coisas e você ajuda ele, eram comentários muito comuns, assim, que chegavam. E eu me estressava muito, não era fácil. Eu me estressava muito, eu ficava, cara, eu criei tudo, eu tive a ideia, eu que faço, eu que penso, eu que aconteço, e qualquer coisa, eu podia gravar um vídeo sozinha, que alguém achava que era o panda que tinha feito tudo, e eu só tinha lido o roteiro ali na frente da câmera. Mas hoje não é mais assim. Eu acho que também pelo fato de eu nunca ter tido medo de falar o que eu penso, acabou levando para as pessoas ali algum nível de aceitação pelas minhas opiniões. Tem gente que já me entende, que às vezes eu falo alguma coisa errada e aí vem alguém mais agressivo, assim, que não me conhece. Aí as pessoas falam assim, não, mas é assim mesmo, às vezes ela se confunde, ela troca as palavras, ela troca os nomes, eu faço isso direto em conteúdo, e aí as pessoas já me entendem. Então, eu acho que foi um caminho natural, assim, não é fácil, e eu acho que a partir de agora, talvez as novas criadoras de conteúdo mais jovens, mulheres que estão chegando na internet para dar suas opiniões e entregar seus pensamentos, encontrem um caminho mais confortável para elas e menos árduo do que o caminho que eu percorri. E eu acho que isso já me faz muito feliz, sabe? O fato de eu ter participado do processo de transição, do processo de convencimento de que a voz da mulher não é uma voz que está ali gritando e desesperada e falando alguma coisa que está reclamando do mundo. Tipo, a gente tem outras coisas para falar também. Eu me sinto muito feliz de ter feito parte desse processo, assim, e fico feliz que as meninas que estão chegando agora estão encontrando um lugar mais saudável para elas falarem, sabe? Me sinto parte desse trabalho. E eu acho que é uma coisa natural também, né? A gente acompanha, por exemplo, para dar um exemplo aqui, Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que eu amo muito, que traz muitas essas questões. Eles têm um episódio específico sobre essa questão do machismo, sobre racismo, sobre preconceito, né? De várias formas. E isso vem acompanhando. Você pega uma série, esse exemplo que eu dou, de uma série que é para ser uma comédia, mas que tem pautas, que tem diálogos maiores, que trazem outras coisas. E eu acho que a forma de vocês abordar o conteúdo dessa forma tá vindo, digamos assim, tá caminhando para o lugar que tá indo mesmo, que tem que ir. Que é o lado não só de você ver um conteúdo. Você pode, se quiser, né? Assistir um filme, uma série, ler um livro para se distrair. Mas você conversar para além é o que eu sempre procuro fazer também. É você refletir, é você entender isso, como isso pode melhorar você ou a sociedade, simplesmente gerar debates legais em grupo, entre amigos. E os vídeos de vocês, os conteúdos de vocês, é muito isso, né? É uma conversa entre amigos, assim. Eu gosto que você cita, às vezes você fica com o nome de um personagem daquela pessoa e morreu. É aquele personagem para sempre, assim. Sim. Porque eu tenho problemas com nomes. Não, mas é o que a gente faz na vida, né? Às vezes a gente... Não, tem os personagens que... É o personagem para sempre. Acho que a Grey vai ser sempre a Grey. Não sei nem o nome da atriz, mas... Né? Então, isso é legal. Mas eu acho que são procedimentos. E eu acho que também faz parte da nossa criação de conteúdo entender quando a gente chegou no ponto, e eu acho que essa é a grande questão da militância, de qualquer militância na internet. É você entender que, às vezes, você milita, e você não está prestando atenção no caminho que você está percorrendo. Eu fico muito grata de conseguir, de tempos em tempos, olhar no meu entorno, chegando agora. Então, eu acho que a gente que está sempre trabalhando assim, pró-militância, a gente tem que também aprender a dar uma freada e ficar feliz com esses momentos em que a audiência evoluiu, porque senão você continua gritando, você continua militando e o mundo já mudou. Sim. E aí você fica meio que perdido ali no meio da mudança. Você também não se permite atualizar e criar novos diálogos sobre outros temas. Então, eu acho que tem esse momento em toda a criação de conteúdo, sabe? É você aprender que a sua audiência está crescendo sim, e está mudando sim com você. E que você precisa reconhecer isso e devolver isso para eles, sabe? Do tipo, caraca, até o ano passado vocês eram resistentes a isso. Agora vocês não só gostam, como passam a bola para frente, como pregam essa palavra também. Então, eu estou feliz de ter vocês agora aqui junto comigo nessa, sabe? Eu acho que saber reconhecer essas transformações das pessoas que estão com você faz parte do processo de crescer como comunidade também, né? Mas eu acho legal que você escolhe assim, por exemplo, conteúdo, não vai pegar um conteúdo aleatório e falar, é só coisa boa, né? Então,
Vamos falar de OA, obviamente, né? Porque OA é uma Uhum. série que eu acho que se vocês não tivessem falado como vocês falaram, talvez não tivesse, o pessoal não conhecesse. Isso que é interessante também, vocês enaltecerem conteúdos bons, não só porque tem um tema interessante, mas Sense8, gente do céu, o que foi Sense8? Assim, quanta coisa para se falar, e o hype foi surgindo por ser falado, né? Eu acho que se falar também ajuda na visibilidade, não só da série, mas dos próprios temas que eles estão tentando abordar. Exato, e tornar a vida, eu acho que o entretenimento tem muito essa função, assim, de trazer normalidade para diversos tipos diferentes de pessoas. Por exemplo, o Sense8 eu acho que trouxe muito a normalização ali do poliamor. Sim. As pessoas não conseguiam compreender até muito pouco tempo atrás que, sim, tem pessoas que gostam de viver o poliamor, mas isso não é uma regra. Da mesma forma que tem pessoas que gostam de estar casadas e outras não. Nada é uma regra. É tudo uma escolha realmente de como você vai viver sua vida. Eu acho que o entretenimento tem essa função básica de apresentar para a gente mundos, universos, escolhas, caminhos que a gente não pensou. E eu acho que, às vezes, algumas pessoas têm a oportunidade de viajar e conhecer o mundo, conhecer culturas diferentes e enxergar uma vida além daquela vidinha que sempre viveu. Mas para quem não consegue fazer isso, o entretenimento é uma porta para isso. Sabe? Para você ver religiões diferentes, culturas diferentes, tradições diferentes, amores diferentes. E aí, às vezes, você descobre alguma coisa e fala, calma, eu penso assim, então eu não sou esquisita, eu sou isso. E aí você descobre o seu nome, você descobre quem você é no mundo. Isso é muito mágico e muito rico. Então, e descobre que não tá tem como sozinha, ignorar, né? Que é o mais importante, né? Descobre que você não é uma aberração sozinha, única, porque você vive de uma forma diferente de todo mundo que te cerca. Então, eu acho que essa sensação de comunidade, ela sempre veio a partir do entretenimento, sabe? E isso tanto fantasiosamente quanto com valores reais, porque às vezes a única coisa que você precisa é realmente se sentir pertencendo a alguma coisa, a algum lugar no mundo. E eu acho que não existe nada mais rico do que o entretenimento para fazer isso com a gente, sabe? É muito bom. Eu falei isso esses dias, que assim, quando você começa a ver filmes, eu tava falando muito de filme, né? Então, quando você começa a ver filmes de outros países, que a gente é muito habituado a ver filme dos Estados Unidos, né? Ai, Mas se você sim, eu não começa aguento mais. começa a ver filme argentino, começa a ver filme da Europa, começa a ver filme, sei lá, na Netflix mesmo. Hoje em dia você pode ver série de... A gente tá assistindo O Segredo do Templo, viciada, aquela série da Turquia, que você fica tenso porque você não entende nada, você fica lendo ali, mas Sim. Ao mesmo tempo que você conhece pessoas e culturas e formas diferentes de ver o mundo, você percebe que não é tão diferente assim, né? Que no fundo os dilemas humanos são sempre os mesmos. As pessoas querem ser amadas, elas querem pertencer, elas querem encontrar um propósito, elas querem, né? Esses dilemas humanos estão em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que você se sente acolhido por outras culturas, parece um contrassenso, mas é pelo menos como eu me sinto buscando coisas diferentes, né? Essa coisa de você fazer parte da humanidade, basicamente. Sim, e você entender também que esse negócio de rotular e você se colocar dentro de uma caixinha e se enxergar obrigado a viver essa caixinha pela vida inteira, não faz parte da gente, sabe? Não é natural do ser humano isso. Se você voltar para conteúdos mais antigos, assim, é engraçado. Eu acho curioso alguns comentários, às vezes. Por exemplo, você está vendo Bridgerton, que é uma série do século XIX, e aí aparece um personagem gay. Aí você vê algum comentário, assim, de uma galera mais jovem, tal, na internet, falando, mas tinha gay? Tipo, anjo! Não, surgiu que o gay... As pessoas mudaram agora, entendeu? Nos últimos 10 anos. É que em 2020 a gente descobriu gay. Não é assim que funciona, sabe? Sempre existiram pessoas. A diferença é que as regras e convenções sociais matavam essas pessoas socialmente. E elas precisavam viver uma vida na rua e outra vida dentro de casa e dentro das suas intimidades. E isso não é só para a comunidade LGBT, é para a comunidade de mulheres, é para a comunidade asiática, para a comunidade de pessoas negras. Foram rótulos que as pessoas foram criando ao longo dos anos
e se escondendo e colocando coisas ali que eram chamadas de vergonhas por baixo do pano. E agora a gente está vivendo não só uma revolução social na vida real, como, obviamente, consequentemente, no entretenimento. E uma coisa que eu acho incrível, que a Netflix está trazendo muito, que é conteúdo europeu, né, para o catálogo, e principalmente conteúdo da Netflix Espanha. É um dos que está tendo maior relevância, assim. E, cara, quando você pega conteúdo de romance feito pela Espanha ou pela França, principalmente esses dois países, eles são muito sexualmente livres para falar sobre esse tema. E quando você pega a América do Sul, principalmente, é uma sociedade, se você pegar a América do Sul inteira, é uma sociedade muito cheia de convenções e tabus e coisas que vão cercando a gente e soterrando a gente, assim. Quando a Netflix traz esse tipo de conteúdo para o catálogo dela e deixa ele livre para todo mundo assistir, eu acho que você democratiza conversas, sabe? Eu fico muito feliz que o entretenimento está sendo peça fundamental nisso. Não, eu acho, você citou Bridgerton, né? Eu vi que logo que saiu, Bridgerton já era um sucesso absoluto como livro e já entrou na série na Netflix com um público uma expectativa muito grande, né? E quando falaram que o elenco, uma parte grande, importante do elenco eram de negros, eu lembro que teve uma revolução, assim, tipo, na internet, um grupinho específico. Mas, meu Deus, você vai colocar negro naquela época em posições de poder, porque a principal, a rainha, né? Todo mundo ali. Daí, eu não sei se eu cheguei a pesquisar, ou se alguns conteúdos que falaram que, gente, mas existiam negros nessa posição. Só não era divulgado, só não foi retratado, porque quem retratavam eram os brancos que contavam os filmes, as histórias depois. Então, não era uma invenção da Shonda Rhimes ou dos produtores. E isso realmente as pessoas acham que, não, estão fazendo isso só para, né, só para militar. Não, não é só para militar. Tem um porquê, né? E é isso que você falou. Tem um porquê. As pessoas estão resgatando com o entretenimento coisas que realmente aconteciam, mas que não eram contadas, histórias que eram contadas sempre pelo mesmo perfil de pessoas. Isso também é muito interessante da gente ver, né? Histórias escritas e contadas por outras pessoas, por mulheres, por negros, por outras etnias, por outras visões de mundo, né? E eu acho isso que o entretenimento faz fantástico, porque você também vê uma história contada por escrita, dirigida às vezes por uma mulher, a própria história da Arlequina, né, que teve aquela confusão toda, que no filme lá, que é da Liga da Justiça, não, do Esquadrão Suicida. Aves de Rapina. Isso, que ela foi toda sexualizada, colocaram a roupa dela toda diferente. Quando ela foi fazer Aves de Rapina, já mudou tudo, ela já mudou figurino, já mudou a abordagem da história. Eu adoro Aves de Rapina, eu acho um filme muito divertido, muito interessante. Me reconheço ali nos dilemas do cabelo na cara, que ela tá lutando, deprende o cabelo. Né? São outras visões e outras formas de contar o mesmo personagem. Sim, mas eu acho que isso é uma parada que é muito real, assim, e talvez seja uma informação que nem todo mundo tenha, mas dentro da comunidade de críticos de cinema aqui do Brasil, críticos mesmo, sabe? A galera que é jornalista de entretenimento e que estudou para ser crítico de cinema. É uma comunidade muito masculina, sempre foi. A comunidade começou a receber mulheres aí oficialmente para fazer críticas de cinema há uns 2 ou 3 anos só. E desde então, assim, que os pontos de vista sobre filmes e séries, de um modo geral, começou a mudar. Porque sempre foi muito masculinizado, tudo. O ponto de vista. Tipo, aquele bonequinho do Jornal Globo que ficava dando ponto para aplaudir o filme, ou dormir e tudo mais. Na maioria das vezes eram homens que faziam isso. E realmente, assim, dá para entender quando você tem uma visão muito, né, fechada dentro do seu mundinho e de quem você é e qual é a vida que você vive, dá para entender que você não tem um referencial diferente para dar a sua opinião. A sua opinião é baseada na sua vivência. E é uma vivência limitada, considerando que nem todo mundo é um homem hétero, cis, de 45 anos que trabalha no Jornal Globo, entendeu? Tipo, é um ponto de vista muito específico para você generalizar. Então, eu acho que de uns tempos para cá a gente tem crescido muito nisso. O mundo mesmo, não só o Brasil, tem crescido muito nesse tipo de opinião diversa, opiniões que realmente ampliam ali os pontos de vista, que representem pessoas diferentes,
No início, e isso é uma mudança que é legal pontuar, no início do nosso canal, a gente recebia muita mensagem assim, mas fulano de tal, sei lá, era X pessoa que tinha 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. Mas fulano de tal não gostou. Aí eu ficava, e eu sou fulano de tal, e eu não sou fulano de tal. Então, assim, não importa quantos milhões de seguidores a pessoa tem, esse número não valida a opinião dela, não torna a opinião dela absoluta sobre alguma coisa. Sim. E eu acho que agora a galera está começando a entender isso. Que às vezes você acompanhar alguém que tem 100 seguidores, para você, e que concorda com você, e que pensa como você, e que tem um ponto de vista igual ao seu, faz muito mais sentido do que seguir alguém que tem 1 milhão de seguidores. Porque você precisa se sentir realmente confortável dentro da comunidade que você pertence. Então, as empresas começaram a entender isso. E aí elas começaram a ver, cara, esse recorte desse jornalista crítico aqui de 45 anos, hétero, cis, branco, bonitinho aqui, que está vivendo a vida dele, não representa todo mundo. A gente precisa tornar essa equipe aqui mais diversa, precisa trazer pessoas diferentes para aplicar opiniões e pontos de vista diferentes. E, honestamente, muita coisa já aconteceu de avanço, mas a gente está começando ainda. Sim, então, assim, tem muita coisa para mudar ainda no mundo. Aves de rapina, hoje, ainda é um ponto complicado na opinião de muita gente, porque, infelizmente, a gente tem muita mulher machista dentro da nossa sociedade, então é complicado das próprias mulheres se entenderem como feministas e entenderem o que o feminismo significa, mas eu acho que a gente já avançou demais, sabe? A gente já cresceu muito, mas tem muito caminho aí pela frente, muito trabalho para fazer. Eu acho também, Cris. Eu acho, porque é isso que você falou, é uma questão de não dar a mesma importância, digamos assim. Legal, aves de rapina, legal, mas não considera, tipo, café com leite, sei lá, né? Não é uma heroína oficial, né? Tipo, é uma coisa, né? Uma coisa assim, tá, aceito, mas assim, aquela coisa de não concordo, mas estão aí, né? O bom que essas grandes empresas que a gente comenta mais, são que faz a maior, né, quantidade de coisa, que é a DC, a Marvel, eles estão percebendo isso, porque as heroínas deles já não estão tão unidimensionais, né? A própria Capitã Marvel tem aquela cena que eu acho emocionante do final do filme dela, que ela cai várias vezes na vida dela e ela vai levantando sozinha. Eles mostrando isso, mas assim, ainda é muito incipiente, né? Ainda você vê, é um momento de fragilidade, né? Não é uma pessoa como, por exemplo, o Batman, gente, tem um monte de trauma, né? Ele tava precisando mais de um psicólogo do que... E aí ninguém discute isso, entende? Pode ficar lá fazendo o que ele quer, mas agora a coitada lá não pode ter um sofrimento. Então, eu acho também que são ajustes que estão tendo que ter, e a gente, como mulher, tem que falar mesmo. Eu acho incrível você falar que não gosta de Fleabag, porque eu também não gosto de Fleabag. Nossa, não me representa. Representa. E tá tudo bem, né? Então, não é porque o negócio está fazendo sucesso, porque um monte de gente gostou, porque às vezes é uma coisa artisticamente maravilhosa que tem que me tocar, tem que me representar. E o conceito de empoderar, né? Cada um se empodera com alguma coisa. Eu comparo muito com quando você vai, por exemplo, para o universo de Sombra e Ossos, assim, a série da Netflix, que também é um livro, o Grishaverso, né? Quando você vai para esse mundo, você entende ali, tem um conceito que eu acho muito legal e que explica muito esse meu ponto de vista, que eles trabalham com como é que eles falam, gente? A microciência, pequena ciência, que eles falam, né? Que eles manipulam, eles não fazem magia, eles manipulam a pequena ciência. E aí, cada pessoa tem uma aptidão para desenvolver o seu poder a partir de uma coisa. Então, tipo, você pode mexer com sentimentos, você pode mexer com elementos, tipo fogo, materiais brutos como metal, madeira. Cada pessoa se empodera a partir de uma coisa. Nós não somos iguais nisso. Então, eu acho que esses conceitos assim ajudam a gente, às vezes, a dar o exemplo para quem não está entendendo que o que te empodera não é a mesma coisa que me empodera. Essa era a minha discussão com o público de Fleabag. Quando a galera falava assim, poxa, mas essa protagonista, ela me representa e ela representa as mulheres de agora. Aí não existe as mulheres de agora. Existe você e existe eu, para começar, porque ainda tem mais um monte de mulher. E cada uma se empodera com uma coisa. Para mim,
A protagonista de Fleabag, ela não me empodera, ela me decepciona. Mas aí sou eu, é pessoalmente. Eu olho para ela e eu falo, gente, essa mulher não poderia me representar menos, assim. Ela é extremamente o meu oposto e algo que eu jamais seria, com atitudes que eu jamais teria, com pensamentos que eu jamais validaria, porque ela é outro tipo de gente, diferente de mim. Mas eu entendo que dentro do mundo tenham pessoas que se empoderem com ela e que ela representa ali de alguma forma. Então, acho que a gente precisa chegar nesse nível de compreensão, de entender que cada um de nós tem um pontinho dentro da gente que é empoderado por alguma coisa diferente. A gente não é padrão, não existe isso. Fantástico. E você citou Sombriossos, ainda que eles são complementares, né? Isso que eu acho legal também. Cada um tem um poder, mas se eles trabalharem juntos, eles ficam ainda mais fortes. Então... Mais fortes, sim. E todo mundo tem que se conhecer muito bem. Você tem que conhecer o seu poder, o que te empodera, o que te levanta, o que te coloca lá em cima. Quando você tem controle e domínio sobre isso, você serve muito mais à sociedade. Sim. Meu único problema com essa série é o Ben Barnes, né? Porque eu não consegui contra ele. Então, assim... se no caso... Não dá para torcer contra... Como é que eles querem que eu torça contra o vilão colocando Ben Barnes no negócio? Fica difícil para mim. Né? E vou te dizer, eu tô lendo o livro e, cara, o personagem, ele é inodiável, se é que essa palavra existe, assim. Não tem como. Ele é vilão, mas a gente faz o quê? A gente defende, passa pano. Passa aquele paninho, assim, básico. É isso que resta. Eu até fazia um link com a literatura, né? Que você está fazendo bastante coisa com a literatura, você está resgatando esse lado, Cris, leitora. Como é que está sendo isso, Cris? Eu vejo teu olho brilha quando você fala das lives de livro e tal. Olha, eu era aquela criança / adolescente que a mãe precisava falar: pelo amor de Deus, larga esse quadrinho, larga esse livro e come. Porque se você ficar lendo enquanto come, você não vai fazer a digestão direito. Eu era essa criança e essa adolescente. Então, eu sempre li muito. E eu leio muito rápido. Eu realmente compro a ideia da leitura e eu me enfio ali. Eu tomo banho lendo, eu lavo louça lendo, eu vou no banheiro lendo. Eu Aqueles faço memes, lendo. né? Segurando o livro em toda a casa. Exato, sou eu, literalmente eu, assim. E eu estava numa ressaca muito gigantesca de leitura. Eu falo que eram no último ano, mas eram nos últimos 2 anos, assim, se eu parar para pensar de verdade. Porque o livro que eu li em 2019 e 2020 foi de trabalho, que foram os livros de Game of Thrones. Mas, tirando isso, eu não estava conseguindo ler nada, por gosto próprio. É que quando você entra em ressaca literária, é quase como se você se abandonasse um pouco, quando você é muito ávido por leitura, né? Quase como se você impedisse o seu cérebro de ser ele 100%. E eu estou me sentindo muito mais autoconsciente agora que eu voltei a ler e voltei a conhecer tanta gente, mesmo trancada dentro de casa nessa pandemia louca aí que a gente está vivendo. É muito isso que você falou, porque o entretenimento, o filme, a série, a gente tem um diálogo interno ali, mas é muito mais a gente recebe, né, esse conteúdo. E a leitura é o contrário. A gente interage muito mais com aquele conteúdo. Eu não sei, eu não consigo viver sem ter um livro, vários, estou sempre lendo um monte de coisa também. E eu acho que é muito importante mesmo. É uma coisa assim, quem não tem o hábito de leitura, adquira, porque não vai se arrepender mesmo. Tem uma coisa que eu nunca vi ninguém dizer que me arrependi de começar a ler. Eu nunca vi. Nossa, não. E assim, eu sonho, sabe? Eu vivo a história que eu tô vivendo. Tô lendo ainda, né, Os Testamentos, que é o segundo livro da Margaret. E eu sonho, sabe? Eu tô no meio da ação, correndo pelas ruas do Canadá com uma ideia atrás de mim, com, sei lá, as tias atrás de mim. Eu sonho, eu vivo os livros que eu tô lendo. E isso vai montando na minha cabeça como se fosse um filme mesmo, assim, sabe? É uma experiência, assim, que realmente nenhuma série, nenhum livro, nenhum filme entrega. Para a galera que gostou de Me Chame Pelo Seu Nome, pela galera que gosta, por exemplo, da série 3 Metros Acima do Céu, da Netflix, que se passa no verão italiano também, para quem curte essa vibe do verão italiano, eu acho que é um filme que vai dar um quentinho no coração, vai fazer chorar, porque é Pixar, então se preparem para isso, mas é um filme muito fofo, gostoso de ver, sabe? Eu acho que nesse momento
em que muita gente ainda está realmente trancada em casa, sem conseguir sair, encontrar família, amigos, viajar. Talvez seja um filme que traga aí uma experiência de verdade, assim, de imersão, de estar um pouquinho no verão italiano, pelas mãos de um personagem que é uma das coisas mais fofas que eu já vi na vida, que é o pequeno Luca. Então, assim, torço para a Pixar fazer uma sequência com o Luca adolescente, que é o que todos precisamos, mas como a Pixar é resistente a fazer sequências, eu quase que torço já sabendo que perdi. Mas assistam Luca, tá no Disney Plus, e tá no cinema também, para quem estiver indo no cinema. Nossa, adorei. E coincidência que do episódio passado, minha dica foi Me Chame Pelo Seu Nome. E a gente Eu amo. Porque eu amo a trilha sonora, eu amo a fotografia, eu amo a história, eu amo o livro, então foi minha dica. É incrível. E a minha dica é um filme que eu adoro também, eu já escrevi sobre ele no meu livro, é um livro que tem a Jessica Chastain, que é uma das minhas atrizes favoritas, que é um livro, não é um filme, que é o Histórias Cruzadas. Ai, não é um livro também, né? Mas eu adoro demais. Eu acho que tem discussões muito boas e tem personagens muito fortes, então quem não assistiu, é The Help, né? O nome em inglês. Isso. E tem no Telecine. Isso. Então, eu tô fazendo sempre uma frase de filme no final para ver se o pessoal consegue adivinhar. Semana passada eu acho que eu fiz uma difícil. Vamos ver se o povo, né, não foi todo mundo que acertou, assim, muita gente não sabia, que é: a melhor maneira de esquecer uma mulher é transformá-la em literatura. Essa frase é do 500 Dias com Ela. Ai, eu não gosto desse filme. Sério? Juro. Precisamos conversar sobre isso depois, porque eu não gostava, depois eu passei a gostar. Eu mudei minha opinião. Será? Será que se eu assistir de novo eu passo a gostar? Pode ser. É que a gente tem eu só vi uma vez. Porque ele é um personagem muito mala, mas é aquela coisa do narrador não confiável também, né? Ele tá contando do ponto de vista dele, então... Eu acho que o filme é muito real, assim, ele traz muito essa coisa da projeção, da expectativa que as pessoas colocam nos outros e nos relacionamentos. Eu achei um filme legal, assim, pela primeira vez nem tanto, eu achei ele muito mala, mas depois que eu vi de novo... depois que eu vi de novo eu gostei. E a frase dessa semana, eu acho que os fãs vão identificar de cara, né? Vamos lá. Todos esses momentos vão se perder no tempo, como lágrimas na chuva. Ah, maravilhoso. Isso aí já tá mais fácil, né, Cris? Sim. Cris, a galera que assiste nossos conteúdos de Marvel já ouviu repetir 300 vezes essa frase. Sim, porque ela é clássica, o filme é clássico. É referência. Referência máxima, assim. É um filme que vale a pena ser visto também. A gente vai dar a resposta na semana que vem. Então, eu queria te agradecer demais, Cris, por esse papo tão bom e tão fluido. Passou muito, muito rápido. Para usar a palavra fluido de novo. E queria que você desse suas considerações finais, falasse onde que o pessoal encontra vocês. Pode aí, tem a palavra. Eu que queria agradecer o convite. É muito legal participar de podcast. Eu eu falo nunca, mas não sei. Teoricamente, eu nunca farei um podcast. Porque eu acho que é um dos conteúdos que eu mais tenho dificuldade de produzir, assim, mas é aquilo, né? Nunca diga nunca. Sim. Mas eu acho incrível quem faz podcast, eu acho incrível a galera que consome podcast, eu acho que isso tem democratizado muito opiniões para todo mundo, até porque é muito mais fácil você consumir um podcast do que um vídeo no YouTube, né? É como se você estivesse com pessoas ali do seu lado batendo papo com você. Então, obrigada a todo mundo que está ouvindo, obrigada a você pelo convite, eu adorei o papo, eu adoro falar sobre questões que são reais, assim, e discutir temas que realmente vão colaborar de alguma forma para a galera que está ouvindo, sabe? Então, fico muito feliz de ter participado desse papo com você e pode me convidar de novo se quiser, obrigada. Sim, convidarei. E para me encontrar, todas as redes sociais é Coxinha Nerd, inclusive se procurar no YouTube Coxinha Nerd, chega no canal também, porque uma vez que você troca o nome, o YouTube jamais esquece seu nome anterior. Entendi. É tipo forever o negócio. Entendi. Forever. Então, só procurar Coxinha Nerd que encontra a gente. Nossa, eu convidarei com certeza, porque tem muita coisa. A gente tem que fazer um episódio especial só sobre séries de mulheres fortes, porque tem muita coisa legal. Tem muita série boa. Nossa Senhora, se deixar aqui a gente fala, porque hoje em dia, felizmente, né, o conteúdo está bem abrangente. Obrigada, Cris, de novo. Acompanhe o trabalho dela, do Panda, nas redes, em todos os lugares, ou em um só lugar, mas acompanhe que vale a pena.
Quero agradecer a todo mundo que está aqui mais uma semana me ouvindo, o pessoal do Rabiscos, o Tadeu, a Lua e o Renan. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal!